Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses coelhinhos. Ah, é muito fofo. Bom, eu utilizei uma meia e eu fiz pra minha filha porque tinha essa meia que sumiu um pezinho. E aí eu falei, o que a gente pode fazer com uma meia? E aí eu encontrei na internet fotos de coelhinhos feitos de meia e eu achei muito bonitinho. Então eu resolvi fazer também. E ela amou esse coelhinho, então eu resolvi mostrar pra vocês como eu fiz. No caso, eu coloquei as miçanguinhas pra fazer os olhos e o narizinho, só que eu peço que vocês tenham muito cuidado caso vocês façam em casa, porque se você der pra uma criança muito pequena, ela pode colocar o coelhinho na boca. E assim, se a costura estourar, a linha estourar de onde foi feito, onde foi colocada ali as miçanguinhas, é muito perigoso a criança engolir. Assim, eu deixo minha filha brincar com o coelhinho, só que se ela coloca na boca, aí a gente conversa, porque não pode mesmo colocar. Nesse ponto a gente tem que ter regras. Você pode também utilizar tinta de tecido e fazer aqui os desenhinhos, que também fica muito bonitinho. Então esse daqui é o coelhinho que eu vou mostrar pra vocês e ficou muito fofo, gente. Então, pra gente poder fazer o coelhinho, nós vamos precisar de meia. Cada coelhinho eu usei só uma meia. Então, no caso, uma meia. Vamos usar o enchimento. Eu prefiro usar enchimento por causa que... Mas você pode colocar algodão, colocar outros materiais. Mas no caso, como minha filha brinca, cai no chão, acaba pondo na boca, às vezes a mão tá um pouco suja e segura. Suja muito fácil. E como é tecido, tem que lavar. Então eu gosto de usar esse tipo de enchimento e eu gosto de costurar com linha, por causa que eu consigo pôr na máquina pra lavar. Então se precisar, eu coloco junto com as roupas dela, eu coloco na máquina e lavo e sai limpinho. E eu não preciso me preocupar de, vai estragar, sabe? Essas coisas assim. Então no caso, eu peguei uma meia que era dela, que ela não usa mais. Aí a gente vai encher, colocar um pouco de enchimento, vai pondo aos poucos pra você ver a quantidade que você quer. Quanto mais você coloca, mais duro ele vai ficar. Eu gosto de deixar ele bem molinho pra poder apertar. Nós vamos encher até chegar perto aqui do calcanhar. Essa daqui é a parte rosa, é a do calcanhar. Então, nós vamos encher até aqui e vamos fazer uma costura dessa forma. Igual como está aqui. Essa parte onde está o rostinho é o calcanhar. Então, a gente costurou aqui em volta. Se você não quer costurar, você pega a linha e você pode amarrar em volta do pescoço e dar nó. Mas no caso, eu não sei se isso vai ficar forte o suficiente para você lavar na máquina. Mas vale tentar. E aí, no caso, por exemplo, se você for dar nó e ficar aparente, depois você pode colocar um monte de tecido por cima, fazer que é um cachecol, uma gravatinha, que aí vai esconder a emenda. Mas no caso, se você for costurar, então, você enche aqui. Agora você pega a agulha. A linha, eu deixei ela dupla pra não ficar muito fina. Eu prefiro usar ela dupla. Aí então você vem, dá nó na pontinha. Dá nó na pontinha. E eu gosto de começar ele por dentro, pra que o nozinho fique por dentro e não fique aparente. Eu começo normalmente por essa parte do calcanhar pra eu saber a altura que eu vou costurar. Então, começa aqui por dentro. Caso você seja adolescente, criança, cuidado na hora de usar agulha. Peça sempre a ajuda de um adulto, que eles podem te auxiliar bastante nesse momento, porque senão vocês podem se machucar. E aí, colocou uma vez, aí vai um zigue-zague pra dentro e pra fora. Vai fazendo esse movimento. E vai puxando a linha. Lembra de puxar com cuidado para que a linha não estoure. Porque no final a gente vai ter que puxar bastante até ele ficar franzido. Então, vamos lá.
Agora que você já chegou no momento em que você começou, bem devagarinho você vai começando a puxar toda a sua linha, devagar para não arrebentar, mas o mais que você puder, para você fazer aqui a parte do corpinho e depois a cabeça. Então com cuidado a gente puxa. E agora a gente tem que dar um nozinho na linha, pra linha não voltar. A mesma coisa, eu gosto de deixar sempre por dentro, pra não ficar aparecendo, aparente. Puxa aqui, vira aqui ao contrário. Vamos dar o nosso nó, pra não sair. Costura. 1, 2, 3. Prontinho. Aí a gente corta. Já temos o nó e a gente corta a linha. Não faz mal que a gente corte um pouco mais porque tá por dentro. E aqui a gente já fez a primeira parte, que é a parte do corpinho. Agora vamos continuar com o enchimento. Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos encher essa parte para fazer a parte do rosto, da cabeça. A gente põe um pouco. A gente vai medindo. Agora, ó, nós vamos então colocar o enchimento todo nessa parte do calcanhar da meia. Deixar ele bem gordinho e aqui, ó, ainda sem o enchimento. Então a gente afunda bastante, porque agora a nossa costura vai ser assim na diagonal. Vai ser aqui na diagonal, ó. Então a gente vai ter que costurar assim. Tá vendo? Porque aí aqui ó, o corpo, aqui vai ficar a parte da cabeça e o que sobrar faremos as orelhinhas. Então o mesmo processo, linha dupla, dá nó na ponta. Eu começo por dentro e eu vou começar por cima pra gente pegar essa medida aqui, ó. Então vamos procurar. E continuemos o processo de dentro, fora, até a gente completar a volta. Lembrando que a gente tem que fazer na diagonal agora. Vou deixar a agulha por dentro para poder fazer o nozinho. Passo ela por dentro. E aí fizemos a parte da cabecinha. Olha como fica bonitinho. Agora, pra orelhinha, ó, vendo assim, essa parte que sobrou, aqui é o rostinho e aqui são as orelhas. Eu corto aqui no meio, as duas partes, eu junto e corto no meio. Se você quiser, você pode desenhar em cima pra fazer um formato direitinho. Eu normalmente vou seguindo mais ou menos uma curva aqui e eu acho que dá certo, mas se você quiser você pode fazer direitinho. Então você corta até chegar próximo, não pode cortar muito pra não, sem querer, cortar a linha que a gente acabou de passar aqui pra costurar.
Então, deixa um espaço, né, pra não ter perigo. E agora o que eu vou fazer é fazer um corte assim, meio curvado. Aqui, ó, um corte meio curvado, nesse sentido, só pra fazer o formato da orelhinha. Não faz mal que um fica um pouco diferente do outro, que a gente pode consertar também na hora que formos costurar. Se você quiser, você já pode costurar aqui e não encher, não pôr enchimento nenhum. Mas se você quiser, você pode colocar um pouco de enchimento e ir costurando. Então o que eu faço? A primeira coisa, eu vou pôr a linha aqui. Então, o que eu faço? Eu faço sobe e desce de um lado, depois eu vou pro outro, aí faço o mesmo processo. Sobe, desce, aparece de um lado e puxa. Então, por conta disso, ele vai demorar um pouco mais do que nós costurarmos. Mas se você fizer juntar e já for costurar por cima, ele é bem rápido. Mas aqui, se você fizer você tiver todo esse cuidado, você vai conseguir um acabamento melhor. Agora a gente tem que pegar bem pouquinho de enchimento para ir colocando, para não descosturar tudo que a gente costurou já. Aqui eu já vou começar a fazer o formato para fazer as pontinhas, o acabamento final. Então vamos continuar. Eu também vou dobrar pra dentro, ó, pra poder fazer o formato bonitinho. Ele vai ficar mais ou menos assim. Então aqui a ponta eu já dobro pra poder fazer o acabamento dele. Se você quiser, o que você pode fazer é voltar de novo a costura para que o seu nozinho fique aqui. E se você fizer isso, ele vai ficar bem mais firme, né, a costura daqui. Aí é mais fácil, agora é só sobe e desce, né, pra você conseguir chegar lá embaixo. Pronto, dei o nó. Posso cortar um pouquinho. E a gente acabou de fazer uma orelhinha. E agora eu vou fazer na outra e depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Então agora eu finalizei a parte das orelhinhas e ficou assim. Agora só falta o rostinho. Então pro coelhinho eu optei por colocar, porque quem vai ficar com esse coelhinho vai ser uma criança bem grande, já ela não vai colocar na boca. Bom, então eu escolhi uma miçanguinha pro nariz e depois para os olhos. Para fazer esse processo é muito simples. Você pega a linha e aí o que eu faço? Eu venho daqui de trás, onde tem bastante linha, atrás da orelhinha, e bem devagarzinho eu vou tentando achar a ponta aqui do nariz onde eu quero colocar. Esse momento tem que tomar muito cuidado para não se espetar. Veja a posição e bem próximo eu vou voltar a linha. E aí eu volto para o mesmo lugar de origem que foi atrás da orelha. Aí no caso, se eu puxar muito, ele vai amassar demais, ó. Então aqui eu tenho que puxar, mas nem tanto.
para poder fazer o formato do rostinho. Se você quiser, você pode costurar aqui nesse tecido da frente. Eu prefiro fazer assim, porque como a meia, ela tem as linhas um pouco mais distantes, ela não é tão grudadinha, se eu fizer assim, pode acabar rasgando. Então eu prefiro fazer isso, dar uma puxadinha. Se você quiser, você pode continuar com essa mesma linha para fazer os olhos. Aí os olhos eu venho um pouco mais ou menos aqui. Muito obrigada por assistir. Façam seus coelhinhos, são muito fofos, dá pra dar de presente, dá pra brincar com seus filhos, de explorar a imaginação do que podem ser feito com coisas que nós temos em casa, isso é muito legal. E além de que se for uma criança um pouco maior, dos seus 8, 9 anos, você pode aproveitar para ensinar ela a customizar as coisas, até utilizar a linha e a agulha, lógico que tomando muito cuidado para não se machucar, porque a agulha é perigosa. Muito obrigada por assistir. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu posso mostrar mais coisinhas que eu faço, que eu gosto bastante. Muito obrigada, deixe seu like, compartilhe em todas as redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!